Falar do Renato Augusto, certo? Falar do Corinthians, né? Eu, Gustavo, você não vai. Se chegar, você fala. Se não chegar, você não vai falar. Bora. Vamos ver. Bora. Já recolhe a jogada na direita para Maicon. Maicon prende. É para Renato Augusto. Girou para Maicon. Perdeu a chance de bater. Abriu na direita. Boa bola para Adson. Rolou na boca do gol. Bola para Renato Augusto. Bateu. Gol! Jogada na direita com o Adson. Adson domina a cabeça, tentou pro braço, sobrou para Maicon. Maicon domina a cabeça, gira para Renato Augusto. De fora da área, ele enche o pé na bola. A bola passa pelo goleiro Rafael, que toca ciumente nela, mas ela dá na bochecha da rede. Na bochecha da rede. É gol do Timão, é gol do Corinthians. Gol do Timão. Agora Corinthians 1-0 pro São Paulo. Tenta o toque para Adson, tira dali. Estica bem a perna, Nestor põe para fora, lateral direita, ataque, Corinthians cobrado. É para Fagner. Fagner domina para o time do Corinthians, está jogando no campo de defesa com Maicon. Maicon já prende, tem Murilo aperto para o setor intermediário de ataque. 1-1 é o placar do jogo. Dominou Murilo, levantou para Renato Augusto, recolheu, tirou do zagueiro, bateu. Gol! Emoção maior do futebol, essa emoção, Renato Augusto, que você proporciona de novo aqui à torcida corintiana. Renato Augusto, o segundo dele no jogo, o segundo do Corinthians, agora Corinthians 2, São Paulo 1. Numa jogada que começou na esquerda, campo de ataque, lançamento perfeito, ele domina, o zagueiro do São Paulo ainda mete a mão na bola, ele ergue a cabeça na saída do goleiro Rafael, meteu um bico na bola no céu do gol, gol emoção maior do futebol, e essa emoção, Renato Augusto, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Corinthians 2, São Paulo 1, checando o possível impedimento do Renato Augusto. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente. Vamos lá então, falar do Corinthians. Cadê o Pedro Ramiro? Foi buscar uma pizza aí. Isso dá microfonia. Isso aqui, ó, é pra colocar no ouvido. É colar, não. É no não ouvido, fone. e que por sinal o seu avô, junto com os dois que estão no céu, Bonfim, que conseguiu fazer o subtraído aqui por causa de mim. Porque o seu avô só fazia jogos com delay. O que é delay? Ele fala e volta. Cara, a primeira vez que eu fui fazer o jogo, meu Deus do céu, quase morri. Aí o Bonfim inventou o subtraído por causa de mim. E aí dava pra fazer o Luciano com delay, que ele escuta toda a volta a bola. Você imagina você narrando e você escuta. Cara, que loucura, irmão. Cara, é muito louco isso. E Narrador é tudo doido, né? Cada um tem uma mania. Nossa! Cada mania faz funcionar o cérebro de um jeito. Tem um cara que tem mania de cuspir no copo e tomar água. Tem? Quem será que é? Tem mania, pô, tem umas manias, velho. É o seguinte, já que o Pedro Ramiro não tá aqui do Corinthians, ele continua no São Paulo. O São Paulo ontem ficou bravo, muito jogador, Rafinha ficou bravo, Dorival Júnior não, foi muito legal na entrevista dele. Como é que ficou o torcedor São Paulino? Com a derrota, mas ainda tem chance no próximo jogo, Paulo do Vale. O torcedor ficou chateado porque o tabu não foi quebrado e ainda o Corinthians saiu com a vantagem, né? Mais uma vez o São Paulo foi para a Neoquímica Arena com a expectativa de quebrar o tabu, né? Sentindo que o momento é melhor do que o próprio Corinthians. E até o jogo acabou se desenhando para o São Paulo de uma forma que poderia
ter, de fato, gerado um resultado melhor, né? O São Paulo bateu de frente com o Renato Augusto numa noite inspirada em 2 lances, o que é o que exatamente falta para a equipe do São Paulo. Mas o torcedor não jogou a toalha, longe disso, né? Nem acabou ainda. É só o jogo. Exatamente. Tem o segundo. Exatamente. Vamos falar do Corinthians agora, então, com o Pedro Ramiro. Se come uma pizza aí, tamo lascando. O que tem aí? Pizza? Não. Ué. Vai lá, tem Rexona? Desodorante? Na verdade, pra cumprir promessa, né? Não é promessa, é aposta. Aposta. Promessa é outra coisa, que eu não acredito, mas quem faz tá tudo bem. A informação que eu tive é que as pizzarias aqui do bairro estão todas fechadas. E você comprou o quê? Tentou cumprir com outras... Até pra evitar a pizza, né? Um desodorante. Isso, espirrou na cara. Você... Espirrou na cara de todo A mundo. pizza... Aí... Legal que ele... isso eu quero. Legal. Uma bomba. Essa bomba é boa. Essa é a bomba. Gostei. A Essa é bomba. bomba, hein? A bomba. Essa aqui é pra Parece ajudar... um chocolate. Parece um... E é isso aí. Esse aqui é pra ajudar o Caleri, né? Deixa eu ver. Tá sem coxa, eu trouxe uma coxinha, né? Tá com problema na doutora. Coxinha sua que eu falei que ia ser seu. Que tinha que pagar pra você. Vamos falar de Corinthians, então. Corinthians. Mas, ó, Bora, Pedro. Então o Zé Ruela, que ele conseguiu trazer um desodorante da Horrível. concorrente da que você fez propaganda. Né? Não, brincadeira. Impressionante, né? Isso é absurdo. Você falou ontem a marca que você fez, ele traz a brincadeira. rival. Sensacional. Vamos lá, então. Fala do Tava Corinthians. ansioso, tava ansioso. Tudo. Vamos lá, falar do Corinthians então, que continua com esse tabu diante do São Paulo, o tricolor paulista, que não conseguiu vencer o Corinthians ainda na Neoquímica Arena. Aliás, os treinadores que passaram pelo timão desde 2014, Fábio Carille, Tite, Wagner Mancini, Luxemburgo, Mano Menezes, Jair Ventura, Cristóvão Borges, Silvinho e Vitor Pereira. Todos mantiveram o tabu diante do São Paulo. Claro que teve também a questão da quebra de recorde de público. O Corinthians colocou o maior número de pessoas no estádio em toda a sua história, batendo aquele recorde diante do Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil do ano passado. Tá cansado? Aí eu desci correndo pra pegar uns negócios lá embaixo. Deu até um pique aqui. Agora eu entendo a vida de jogador, entendo a vida do Yuri Alberto. Mas deixa eu falar, craque, aliás... Só pensar. Se você tivesse pego antes, não precisa dar pica. Limpa a boca aí, craque, tá com... Não tem problema. É chocolate. Se você tivesse pensado antes, você faria. Se o Yuri Alberto pensar antes da jogada, ele faz um monte de gol. Muito bem pontuado, craque. Falando ainda sobre jogador, o Corinthians anunciou hoje o Lucas Veríssimo, né? O zagueiro que a gente até tinha falado na Rádio Bandeirantes ontem, que ele chegou ao Brasil no aeroporto de Guarulhos, estava tudo certo, tudo tranquilo, assinou o contrato com o Corinthians até o meio do ano que vem. Timão que vai fazer o pagamento da contratação do Lucas Veríssimo através da dívida que o Benfica tinha com o clube de 5,3 milhões de reais. Portanto, o Corinthians vai pagar esse valor pela contratação do jogador. Um atleta que tem 8 lesões na carreira. Já tá no bid ou não? Ainda não. Não. Não foi registrado no bid. Tem até sexta-feira. A fotinho que o Corinthians publicou, né? Dele ao lado do Duílio. Ficou legal, parece pai e filho, né? Uma coisa bonita. Eu não vi. Aliás, tem uma de pé. A diferença de altura dos dois é absurda, né? Parece pai e filho. Filho aprovado ali. Caralho, quase que eu sento aqui no. Quase que eu caio. Filho aprovado ali, sei lá, algum. Ensinando filho. Passou na faculdade, o pai todo feliz do lado dele. Cadê os caras metendo pau no Duílio? Esqueceram tudo aí, né? Vamos lá, e aí? Vou até puxar aqui as contratações da gestão do Duílio. Inclusive que o nosso Rodrigo Vessoni tem colocado esse balanço sobre essa questão. Duílio que chega a mais uma agora nessa temporada e alguns nomes apareceram também na última temporada, né? Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes... Já valeu tudo. Renato Augusto, pronto, acabou, não precisa ler mais nada. Acabou. Carlos Miguel... Andrés, Arauz. Acabou, né? Isso da temporada de 21. Não tem Jonathan Cafu. Jonathan Cafu, precisa comparar? Só que em 2022 também foi ossada, viu, craque? Bruno Melo, Robson Bambu, Ivan, Júnior Moraes... Então, quanto que ele deixou de dívida do Corinthians até agora em 3 anos? O Duílio e quanto deixou todos os outros? O Corinthians tem mais... Eu acho que a gente não deveria nem falar sobre isso. Vamos falar sobre o jogo. Vamos falar. Vamos falar sobre o jogo. Vamos falar também sobre o jogo. Aliás, hoje, o Corinthians fez um último treino antes também. Aliás, o penúltimo treino antes da partida contra o Vasco, sábado. Vai ter mais um duelo. O Corinthians vai fazer amanhã o último treino à tarde. E o Ramon Menezes
acompanhou esse treinamento. Técnico da seleção brasileira sub-20 estava por lá. Luxemburgo testou 11 atletas da base hoje. Inclusive, até uma das metas dessa comissão técnica do Corinthians é mostrar cada vez mais o trabalho que tem feito com os atletas da base. O que é bem verdade, tem sido satisfatório na visão de muitas pessoas. O Gabriel Moscado, até falando sobre esse jogador que o próprio Luxemburgo colocou, deu mais oportunidades, ele deve voltar na semana do dia 16 de agosto. Que essa cirurgia de apendicite eu nunca fiz, mas tem gente que já fez e fala que é chata, porque a recuperação você não pode fazer exercícios, tem que ficar tranquilão e tal. E o Gabriel Moscado já tá trabalhando com bola, mas bem de leve, bem tranquilinho, sem nenhum problema, deve voltar na semana do dia 16 de agosto. Timão faz amanhã um último treino, e já que a gente falou em dinheiro, craque, vai colocar no cofre mais uns valores aí, porque o Malcom foi vendido ao Al Hilal, né? Jogador revelado pelo Corinthians, e ele chegou a cifras... Desculpa, eu queria falar isso, nada contra o Malcom, que eu gosto dele. Cara, os caras compraram ele por 320 milhões. Imagina se eu estiver jogando bola hoje. O que ele já gerou de dinheiro. Não, é uma coisa impressionante. E só, tirando o Corinthians e Barcelona, só jogou em time Zé Ruela, é impressionante. Cara, é impressionante. Tipo assim... E o Malcom, que em 2014 poderia ter sido convocado para a seleção e não foi, hein? Pelo Filipão, se eu não estiver errado. O 14 ou 18, não sei. 14 ele era banco ainda. 18. Não, 18, o Tite. 18, Tite não levou ele. Aí você vê o profissional que ele é. Inclusive, ele foi muito criticado na primeira passagem do Corinthians, que ele tinha um chute fraco, né? Muita gente falava que o Malcom não sabia chutar, tinha que fazer o tal do paredão, e é bem verdade, ele tinha muita dificuldade, mas hoje ele se destaca. Eu não sei quantos gols ele tem na carreira. Vou puxar aqui, mas o Malcom tem se destacado bastante por esse chute de fora da área, é um cara que treinou bastante. A gente fala muito sobre isso com relação ao Watson, né, craque? Que é um cara que precisa treinar um pouco mais de chute e tem... Eu queria pegar ele uma semana só. O Watson, fala, vem cá que eu vou te ensinar a chutar a bola. Uma semana eu deixo ele pronto, pra ele bater bem na bola. Só de posicionamento. Cara, e a saída que ele tem pelo lado esquerdo, você vem do lado direito, que você vem por dentro. Cara, alguém tem que ensinar ele a sair pra canhota em velocidade com a perna esquerda. A primeira jogada que ele faz, ele dá um drible espetacular. Não foi? É ele se embanando com a bola e cai de peito no chão. Não foi, se ele dá sequência, meu irmão... Sim. Mas tudo bem, e aí? Precisa treinar mais também a muscula, né? Porque a perna é um pouco fina, não sei o quê, não sei se... beleza aí o... Não, detalhe, Roberto né? Carlos. E detalhe que ontem ele entrou e pra muita gente ele acabou bagunçando o jogo. O cara é o risco e o cheiro e tá fã do Watson. Melhor temporada do Malcom foi no ano passado. 33 jogos, 26 gols marcados. Então uma média boa, de 6 assistências também. Foi a melhor temporada dele sobre algum clube. No Corinthians ele fez 10 gols. Eu fiz 10 gols num campeonato só, no Paulista. Vamos lá de ontem. Vamos lá. O que você tem de ontem? Break, vamos pro break, depois... De pagar, isso. tá Tá bom, vamos embora.